Juízes, capítulo 6, nós vamos ler Juízes 6 hoje. Juízes 6, verso 11 em diante. Vou tentar ficar parado aqui, por causa da filmagem ali. Todo mundo sabe que eu não consigo, né? Vamos ver se hoje Deus faz um milagre aqui. Juízes 6, verso 11. Antes disso, vê se o teu irmão do lado ele tem Bíblia, senão você vai compartilhar a palavra para ele ler junto com você. Bíblia física ou... Ah, está ali já? Eu esqueci dessa modernidade. Então vamos ler lá. Juízes 6, 11 em diante, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Respondeu Gideão: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Até esse versículo aqui nós vamos ler, depois a gente vai ler outras passagens. Eu estava meditando nessa palavra, e uma das... Eu vou ter que ficar aqui, não tem como. Eu estava meditando nessa palavra, e uma das coisas que o Espírito Santo de Deus mais falou no meu coração, foi que o quão estranho é lermos que Deus fala que Gideão é corajoso, só que ele não consegue perceber isso nele. Deus fala para ele assim: você é corajoso. E nesse texto que nós lemos até agora, até o verso 18, mostra Gideão demonstrando uma pessoa totalmente oposto. O que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração é que nós temos em nós características, nós temos em nós coisas que Ele colocou, que talvez no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da afronta, no meio da dificuldade você não consiga enxergar. O fato de você não conseguir enxergar quem você verdadeiramente é, não significa que você não seja. O fato de você não conseguir perceber o que Deus tem com a tua vida, não significa que Deus não tenha nada contigo. Quem está conseguindo entender? Deus tem algo específico com você que Ele não tem com mais ninguém. Deus tem algo para fazer através da sua vida que Ele não tem com mais ninguém. Deus tem algo para fazer através de você, para trocar em outras vidas, em uma geração, que Ele não tem como usar outra pessoa, porque Ele preparou para você. Olha para esse irmão do teu lado e fala assim: Deus vai falar contigo hoje. Querido, a palavra de Deus diz que ele chega para Gideão num dos cenários mais caóticos daquele momento. O povo acuado, o exército inimigo atacando, Gideão morrendo de medo. Deus chega e fala para ele assim: você é corajoso. Ele de primeiro momento fala: cara, como assim corajoso? Eu estou com medo. Eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de enfrentar essa batalha. Como que eu sou corajoso? Aí Deus ainda chega para ele e fala assim: vai na tua força. Ele falou: que força? Se eu não tenho coragem, quanto mais força. Querido, a pergunta é: como Deus consegue enxergar uma força
como Deus consegue enxergar uma coragem em mim e você no pior dia da nossa vida. Quem aqui tem enfrentado batalhas ou lutas ou adversidades? Levanta a mão. Quem aqui já se sentiu fraco? Levanta a mão. Você já se sentiu fraco? Como pode Deus olhar para mim e para você e enxergar coragem em alguém acovardado? Naquele momento que você está escondido dentro da caverna, naquele momento em que você quer afastar-se de tudo, abandonar o barco, pular fora dessa batalha, Deus olha e fala assim: ei, você é corajoso. Porque existem dois períodos muito importantes. É o período onde você está muito bem, e existe um período onde você também está passando muitas lutas. Ninguém disse que nós viveríamos uma vida sem aflições, sem batalhas, sem lutas. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Ei, você precisa enxergar quem verdadeiramente é, qual a sua verdadeira identidade. O que Ele colocou dentro de você não é isso que você está externando no dia da luta. Olha que coisa louca. Sem fé é impossível agradar. Diga para 3 pessoas isso. Qual é o momento que nós precisamos mostrar fé? Qual é o momento? Quando tudo está indo bem, quando as portas estão se abrindo para você escolher na tua direção, esse é o momento para você ter fé? Sim ou não? Sim ou não? Não. Fé é o quê? O firme fundamento. O quê? Mas você espera. Eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Olha o que Deus está falando para mim e para você, meu filho. No momento da tribulação, no momento da dificuldade, no momento do desânimo, é onde você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu uma vida inteira somente para usar no dia da prova. Deus tem ensinado para mim e para você todos os dias. Deus tem entregado ferramentas para mim e para você todos os dias, para que a gente seja aprovado no dia da tribulação, no dia da prova. Mas o que tem acontecido é uma igreja que tem se acovardado, uma igreja que tem esquecido as ferramentas que Ele entregou. E aí, quando nós estamos diante da provação, diante da luta, a gente se desespera. A gente diz que nós somos o menor da nossa casa. A gente diz que a gente não tem coragem, que a gente não tem força, que não tem como. E aí Deus precisa aparecer para nós e falar: meu filho, você está esquecendo das ferramentas, minha filha, você está esquecendo daquilo que eu depositei no teu coração. O que o salmista disse? Guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Qual é o momento que eu peco? É quando eu deixo de crer, é quando eu abandono a fé, é quando eu me esqueço daquilo que Ele derramou sobre a tua vida. O que você está passando agora não significa que você vai encerrar, findar a sua vida nessa batalha. Pelo contrário, isso só faz parte de um processo para onde Ele quer te levar. Só que para chegar nesse lugar, você vai ter que passar por esses caminhos, para que então você consiga receber aquilo que Ele preparou para você. Você está entendendo? Gideão estava no pior momento. Pior momento. Momento de adversidade, no momento de luta. Ele estava malhando trigo, onde se pisava as uvas. Ele não teve nem coragem de ir lá. Aonde se malha o trigo? Aonde? Ele não teve nem coragem de ir no lugar certo. Tamanho é o medo que ele estava. Ou seja, às vezes você até está fazendo o que é certo, mas está tão acovardado que está fazendo no lugar errado.
Você sabe onde tem que malhar o trigo, mas você está malhando no lugar errado, porque você está com medo de ir até lá. Você se acovardou. Só que Deus entregou essa palavra no meu coração, falou comigo hoje, porque Ele quer tirar você desse vale de desilusão. Ele quer tirar você desse vale de engano. Ele quer fazer você enxergar que Ele precisa de você. Você é uma ferramenta dEle nessa geração. Você é uma ferramenta dEle nessa geração. Talvez Deus pudesse usar outra pessoa além de Gideão, mas era tão forte que Deus tinha com ele, e era tão necessário que fosse ele, que Gideão, ele testou Deus, com toda certeza. O tanto de pergunta e prova que Gideão fez, se fosse você, um amigo seu fazendo pergunta para testar sua confiança, você já tinha terminado a amizade com ele. É o Senhor mesmo? Então eu vou molhar o negócio aqui, se aparecer molhado, ao invés de ficar seco, é o Senhor. Olha, só fazer mais uma prova. E ele foi fazendo prova, porque ele estava com medo. Ele não queria cumprir o propósito. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, a gente precisa ficar fazendo prova, não. Eu escuto a voz porque eu reconheço a voz do meu Pai, e eu sei que é Ele que está falando comigo. Eu vou e cumpro o propósito dEle. Tem como um levita vir tocar aqui um instrumento aqui? Estou assistindo muito, por gentileza. Está muito sequinho, né? Quando você conhece a voz de Deus, quando você está próximo dEle, você percebe a sua voz, não tem como confundir. Quem aqui conhece a voz de um amigo? Levante a mão. Quem aqui, quando um amigo tenta te passar um trote no telefone, te liga, você consegue perceber a voz dele? Aí você fala assim: ô bobão, eu sei que é você. Aí a pessoa engrossa a voz ou afina a voz, você fala: eu sei que é você, eu conheço a tua voz. Se eu sou filho do Pai e eu não consigo perceber que Ele está falando comigo, é porque eu estou distante da voz dEle. É porque eu estou distante, eu não consigo escutá-lo ao ponto de perceber a tonalidade certa, ao ponto de perceber que é Ele, que é o timbre dEle, porque está distante. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: filho, filha, volte a se aproximar. Se aproxima novamente, porque eu tenho algo para tirar dos seus olhos. Deus é especialista em nos mostrar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Em algum momento da sua vida você já pensou em largar tudo. Em algum momento da sua vida você já pensou assim: chega, eu não aguento mais. Mas sabe por que você está aqui? Porque teve algo que te fez olhar para o futuro, esquecer do passado e dar um passo no presente. Se você está aqui hoje e você não jogou tudo para o alto, você não abandonou, é porque você conseguiu dimensionar algo. Não, pastor, você não está entendendo, eu estou aqui hoje, mas eu estou pensando em hoje desistir de tudo. Não desista, não abandona, porque Ele está vindo aqui hoje para falar contigo através dessa palavra. Filho, o que eu tenho contigo eu não tenho com mais ninguém. Filho, o que eu tenho contigo eu não tenho com mais ninguém. Eu preparei algo, foi só para você. Está apertado, está difícil, eu estou tratando. Está difícil de dimensionar, está difícil de visualizar, calma. Se for necessário, eu estou vindo aqui para falar para você: você é forte, você é corajoso, e eu tenho algo com você. Mas Deus, eu sou o menor, eu sou o pequeno da minha casa. Como que o Senhor tem algo para mim? Vai na tua força. Mas que força? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque a alegria do Senhor é a minha força. E hoje Ele vai te encher de alegria, Ele vai te encher de força, para que você consiga, para que você venha conseguir enxergar tudo aquilo que Ele tem para você. Pode dar um aplauso a Jesus por isso? Por que eu não enxergo? Porque é mais fácil aceitar as condições atuais. Afinal, mudanças requerem atitudes que condizam. É mais fácil eu aceitar as condições que eu estou vivendo. É mais fácil eu entregar os pontos. É muito mais fácil eu continuar lá, malhando o trigo, onde se pisa as uvas, escondido, amedrontado. É muito mais fácil. Só que Ele está falando para você: filho, sai da onde você está nesse momento. Para de fazer o que você está fazendo. Pode até estar certo, mas está no lugar errado.
Ou seja, às vezes você teve uma ideia muito legal na sua vida financeira, para sua empresa, só que você está agindo no lugar errado, no ramo errado. Às vezes você teve uma ideia para a tua célula, às vezes você teve uma ideia para a tua família. A ideia foi muito boa, que é o malhado trigo. Só que o local que você decidiu fazer não é o local exato. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mudanças requerem atitudes que condizam. Estava nítido que Gideão estava com medo, ele não queria ir. Manda outro. Até quando você vai dizer para Deus mandar outro no seu lugar, para fazer aquilo que só você pode fazer? Até quando você vai falar para Deus, passa, passa, passa de mim, escolhe o próximo? Até quando você vai continuar dizendo, sendo que o que Ele preparou é só para você? Não há mais tempo para nós retardarmos o nosso chamado. Não há mais tempo para nós retardarmos a missão que Ele entregou para nós. Feche seus olhos um momento. Imagine se tudo que você está vivendo de ruim não estivesse acontecendo, aonde você estaria? Se há um problema financeiro, se a tua vida estivesse boa financeiramente, aonde você estaria? Como estaria o seu sorriso? Como estaria o seu sorriso ao levantar de manhã? Como estaria a sua motivação? Teu casamento que talvez não está de vento em popa, vive brigando, discutindo, pensando em largar, pensando em jogar tudo para o alto. E se tivesse tudo bem? E se hoje você estivesse comemorando uma data especial, você estivesse com a sua esposa muito feliz, alegre, apaixonado, como estaria o seu semblante? Como estaria o seu sorriso? Como estaria a sua motivação? Abra os olhos. Quem aqui conseguiu enxergar isso? Olha que poderoso. Deus fez você enxergar aquilo que você não estava conseguindo enxergar nesses dias. Pastor, mas é se tudo estivesse. Deus enxergou uma coragem que Gideão não conseguia enxergar. Sabe qual é o meu problema? O seu problema às vezes é não conseguir enxergar aquilo que Deus já mostrou para nós. É não conseguir enxergar aquilo que Deus já determinou que vai fazer. Porque é mais fácil aceitar as condições atuais, as situações atuais, do que enxergar aquilo que Ele está dizendo para nós. Eu vou fazer, e vai ser através da tua vida. Hoje é noite para você remover os tampões dos seus olhos e começar a enxergar que Deus já realizou o milagre lá, você não tomou posse ainda. Deus já entrou com cura lá, você que não tomou posse. Deus já abriu porta, é você que não enxergou a porta, porque você está focado no problema. Quando Deus quer te usar, não adianta dar desculpa. O que Ele tem com você é só com você. Vamos ler lá o verso 37. Está aí? Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água, que deu para encher uma tigela.
Então ele pediu a Deus: não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa por favor que eu faça só mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso acontecer naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Até aqui. Gideão estava amedrontado, ele estava com medo, ele estava aflito, ele não queria viver aquela experiência. Então ele começou a fazer uma série de provas com Deus, para que Deus talvez se cansasse dele e dissesse: ó, já que você não está conseguindo ter fé, já que você não está conseguindo acreditar, então eu vou usar outro. Só que aí é onde mora o problema, o X da questão. Quando Deus tem algo para fazer na tua vida, não adianta, você pode rodar o mundo inteiro. Como eu sei disso? Porque a Bíblia diz que estas coisas que estão acontecendo agora aconteceriam. Um esfriamento, uma apostasia, onde as pessoas não conseguiriam mais fechar os olhos e adorar a Deus, onde as pessoas não sentiriam mais a presença como sentiram antes. Eu não sei se isso está acontecendo com você, mas se tiver, tem uma oportunidade para você abandonar isso tudo hoje, para você despertar desse sono. O que é apostasia? É como se você estivesse vegetando, é como se você entrasse na igreja e nada mais te tocasse, como se você entrasse diante da presença do Rei dos Reis e você não sentisse nada. É como se um louvor tocasse, é como se a glória se manifestasse e você parasse e se perguntasse: o que está acontecendo? Por que o pessoal está chorando? Por que tem gente pulando ali no lado? Deus quer te livrar dessa apostasia em nome de Jesus. Ele tem nos chamado para viver um evangelho genuíno, um evangelho da graça, um evangelho do amor que Ele pregou, um evangelho onde as vidas vão ser alcançadas através da misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, um evangelho onde o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, o teu primo, o teu patrão vai aceitar Jesus, vai se render a Cristo, porque ele vai olhar para você e vai ver misericórdia de Deus na tua vida. Ele não vai olhar para você e vai ver você cheio do dinheiro, rico, milionário, não. Se isso acontecer na tua vida, glória a Deus, eu desejo que isso aconteça, mas esse não vai ser o motivo pelo qual essas vidas vão se render a Cristo. Eles vão olhar para você, você pode estar passando um momento de muita alegria, acreditando em Deus. Eles vão olhar para você e vão falar assim: cara, eu quero viver esse Jesus que você vive, eu quero viver essa misericórdia dele que está sendo derramada na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente aqui que anda acuado, tem gente aqui que anda desanimado, desistido, porque talvez está passando uma luta e não está sabendo como resolver, encarou um deserto e não está sabendo aonde é o fim. Isso não é motivo para que as pessoas não vejam Jesus na sua vida. Eu posso te citar aqui muitos profetas, homens de Deus, que desejaram a morte. Vou falar de um deles só, Elias. Elias, ele chega diante do rei Acabe, ele fala que não vai chover durante 3 anos e meio. Ele se enche de ousadia. A mulher do homem, que era Jezabel, olha para ele e fala: vou matar você. E ele sabia que a mulher era ruim, ele ficou com medo, fugiu, entrou numa caverna e falou: eu quero morrer. Às vezes você estava enfrentando uma batalha espiritual, uma luta, estava cheio de coragem, aí o inimigo se levanta diante de você para ver se cola. Eu quero te fazer uma pergunta: Jezabel era maior do que Deus? O que Jezabel podia fazer contra Elias era maior do que a
a presença de Deus que defendia Elias? Sim ou não? Por que Elias ficou com medo? Porque naquele exato momento ele agiu como Pedro agiria lá na frente. Está caminhando olhando para Cristo, está caminhando olhando para Deus, começa a ver as tempestades, as batalhas acontecendo ao redor, e ao invés de continuar focado olhando para Deus, se desvia o olhar. Quando você desvia o olhar do foco, a tendência é que você se assuste com as ondas. Quem aqui já surfou alguma vez na vida? Quem aqui alguma vez já foi levado pelas correntezas do mar? Levante a mão. Estava vendo esses dias um turista que veio surfar aqui, stand-up, e aí ele não conhecia a corrente marítima, não sabia como funcionava, não era surfista, foi levado pela correnteza. Aqui do Guarujá ele foi parar lá em Praia Grande, lá na biquinha lá, São Vicente com Praia Grande, aqui do Guarujá. Imagina só, naquele dia de muita onda, muita correnteza, você dentro da água, sem saber surfar, sem saber nadar, a correnteza começa a te puxar. Qual a primeira coisa que te dá? Desespero. Você já pensa logo no quê? Vou morrer, acabou para mim, game over. Porque você não sabe nadar, porque você não sabe surfar, então aquilo te trouxe uma insegurança. Agora, se você sabe surfar, se você sabe nadar, se você conhece, você vai ficar com medo? Se a correnteza te puxa, você sabe como sair dela, você vai ficar com medo? Por que então que Elias ficou com medo? Por que Pedro ficou com medo? Pedro conhecia Jesus? Elias conhecia Deus? Por que eles ficaram com medo? Isso invalidou Elias? Fez ele ser um profeta menor? Fez ser alguém desqualificado? Deus deixou de usar ele? Sim ou não? A promessa que Deus tinha para a vida de Elias acabou ali? O propósito de usar ele para derrubar os profetas de Baal se encerrou naquele momento porque ele não conseguiu enxergar quem era Deus? Ou quem ele era? Alguma coisa mudou, gente? Sim ou não? E Pedro, Jesus chega para ele e fala assim: tu és Petra, e sobre esta rocha eu edificarei. Pedro naquele momento acabou o ministério dele, foi ou não foi? Ele começou a afundar. Jesus chega para ele, pega na mão e fala: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por causa disso não vou te usar mais, por causa disso acabou para você, por causa disso pode abandonar lá, largar o barco, pula fora, porque eu não tenho parte com gente desse jeito. Foi isso que Deus fez? Não. Porque o momento de tribulação, o momento de medo, o momento de adversidade na sua vida não invalida aquilo que Ele tem para você, não invalida o propósito que Ele escreveu para você, porque veio antes de você nascer, Ele já tinha escrito o que Ele ia fazer na tua vida. Antes de você aceitar a Ele, de renunciar à carne, Ele já tinha projetado o que Ele ia fazer através de você. E eu quero contar algo para você: o que Ele tem para fazer através da sua vida é muito grande. O que Ele tem para fazer através de você é muito grande, e somente você. Então se você quer essa chave, quer essa peça para destravar algo nessa geração, desanimar, desistir, quem Ele vai usar? Olha para o teu irmão e fala: quem? Não há mais tempo para nós sermos movidos por injeção de ânimo. Não há mais tempo para nós sermos movidos com alguém que fique nos empurrando. Quem já viu um animal empacar e não andar? Quem já viu? O cavalo empaca, o que o cavaleiro faz? Mete a espora nele, não é?
Quem aqui já montou no cavalo? O cavaleiro vai lá e mete a espora nele, e aí o cavalo começa a ficar de lado, começa a virar, começa a ficar bravo. Aconteceu isso na Bíblia? Aconteceu ou não? Vocês estão bons de Bíblia, hein? Misericórdia. Aí precisa voltar a fazer uma escola de líderes aqui, ó. A mula lá do Balaão, a amiga do Balaão, não aconteceu isso com ela? Um anjo parou na frente dela, ela fez o quê? Ele pagou, e aí o Balaão arriou, tapa na mula. Até que Deus abriu a boca da mula e ela falou. Amém ou não amém? O empacar, né? Eu não vou. Às vezes pode ser você. Você está igual uma jumenta, igual uma mula. O anjo de Deus metendo a espora na tua lombar e você não anda. Você é empacado. Tá, eu gosto de ver vídeo de recruta bizonho, né? Eu gosto de ver. Eu estava vendo uns recrutas mais bizonhos. E aí tinha estava ensinando o recruta a saltar, né? Estava com a cordinha, linha de vida, a corda elástica, tudo certinho. Ele tinha que correr padrãozinho, né? Pular. Só que o recruta tinha medo de altura. Daí ele ia e parava. Ele ia e aí o tenente que estava lá dando a coordenada xingava ele, batia, pegava uma madeira, se batia nas costas dele, igual bate mula. E ele não ia não, empacava, tinha medo. Às vezes você pode estar assim. Deus está falando para mim, para você assim: vai, pula, se lança, confia, acredita, pelo amor de Deus, usa essa fé que você aprendeu o tempo todo de evangelho que você tem aí. Você já cantou música de fé, escutou ministração de fé, injetei fé dentro de você. Usa esse negócio, faz acontecer. Traz a fé, acredita. Para de ficar empacado. O medo tem paralisado as pessoas. O medo tentou paralisar Gideão. Deus desceu do céu e falou: Gideão, você é corajoso. Gideão, você é forte. Olha para esse irmão do teu lado e seja a boca de Deus para ele e fala assim: você é corajoso. Não, mas fala com voz de Deus para ele entender. Fala assim: você é corajoso. Olha para ele e fala assim: você é forte. Tira essa cara de desanimado, pelo amor de Deus. Acredita. Para de ficar empacado. Deus quer te usar. Deus tem pressa em te usar. Você crê nisso ou não? Você recebe isso ou não? Dê um aplauso a Ele bem forte. Quem aqui pode me descrever uma batalha, uma única batalha, uma meia batalha, uma quase batalha, que Jesus, que Deus estava nela e perdeu? Alguém tem? Uma meia batalha, uma quase batalha, que Jesus falou assim: opa, estou aqui, e deu errado? Teve, gente? Teve ou não? Ele nunca perdeu, ele é vencedor invicto. Se ele está na batalha com você, se ele está na tua vida, se é ele que está contigo, você acha mesmo que ele vai deixar você morrer na praia? Você acha mesmo que ele vai deixar você morrer agora? Você já viveu tudo isso que você tinha para viver, aí você chegou agora, nessa fase da tua vida, nesse momento ele vai deixar você? Ele vai te desamparar? Não vai não, meu irmão. É contigo. Ele é contigo, acredita nisso. Olha para esse irmão, fala para ele: acredita, irmão. Aí Gideão, com muita coragem, escolhe lá um monte de soldado para poder vencer a batalha. Quantos soldados ele escolheu? Me lembra? 22.000, né? E aí Deus olha assim e fala assim: rapaz, mas tem muita gente aqui. Ô Gideão, eu queria fazer um negócio contigo. Tem muito soldado aí, cara.
faz uma peneira aí, uma seletiva, vê quem sabe fazer conta, quem é bom em língua portuguesa, atualidade, e vamos eliminar aí alguns. Aí teve o primeiro concurso público na história, foi aqui. Fizeram uma seletiva, uma peneira. Quem é que já participou de alguma peneira na vida? Teve uma peneira, e aí quantos restaram? Quantos? Não, ainda não, calma. Isso aí foi da segunda fase. Primeiro foi 10 mil, não foi? Foi ou não foi? Olha só gente que lê a Bíblia, misericórdia, glória. Aí teve a segunda peneira, que aí Deus olhou e falou assim: ô Gideão, tem muita gente ainda, Gideão. É como se Deus estivesse falando para ele assim: ô filho, eu só precisava de você, só não precisava reunir esse povo todo não. Às vezes Deus quer fazer algo através da sua vida, e você está agarrando teu pai, tua mãe, teu primo, teu tio, teus amigos, você está com medo, então você está agarrando todo mundo junto com você, fala: vamos lá, velho, que se der errado vai todo mundo se arrebentar. Ele quer usar você, meu irmão. O que Ele tem com a tua vida é com a tua vida. Aí tem a segunda peneira, resta quanto? Pode falar agora, gente, que agora vocês vão acertar. Quantos? 300. Aí Deus pensou: se eu tirar mais, Gideão não vai, porque ele é um bundão. Se eu chegar aqui agora e falar assim: não, Gideão tem muito, leva só 10, ele não vai. 300 pelo menos, eu acho que ele vai. Aí Deus traçou uma estratégia, passou para Gideão, e ele foi com 300 homens. O exército dos medianitas era muitas vezes maior do que 300 homens. Isso significa que luta que você está enfrentando, a batalha gigante que tem se levantado diante de você, talvez seja muito maior do que você. Talvez não, é muito maior do que você. Mas não é maior do que o teu Deus, aquele que está contigo. E para vencer essa luta com Deus, não precisa que você se ache grande ou não, você tem um exército ou não, você só precisa dele. Se ele estiver com você nessa batalha, meu irmão, ele é vencedor invicto, você vai vencer. Se ele estiver contigo nessa luta, não importa qual seja o diagnóstico do mundo, não importa o que as pessoas falaram, não tem como mais não, já era. Ixi, pode, já era, acabou. Se ele falar que você venceu, se ele falar que, filho, eu resolvo, não importa o que as pessoas falaram, não importa o diagnóstico terreno. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: ó, o mundo tem emitido relatórios ao seu respeito. O inimigo tem gritado para você, dizendo que para você acabou, que para sua casa acabou, que para sua família acabou. Mas Deus fala que não. Você crê nisso ou não? Pode dar um aplauso a Jesus? Deus fala que não acabou. Deus fala que ainda Ele fará acontecer, para que o inimigo, que não são as pessoas, para que o inimigo que não é sua sogra, para que o inimigo que não é o seu vizinho, para que o inimigo, Satanás, o inimigo da nossa alma, olhe e veja que existe um Deus poderoso e grande, que trabalha em favor daqueles que o esperam e o amam. Se você ama o Pai, e se você confia nele, e espera nele, Ele fará acontecer na tua vida aquilo que as pessoas vão olhar e vão falar: e eu pensei que já era, mas eu estou vendo que Deus está com você, eu estou vendo que Deus está na tua vida, porque o relatório era de morte, o relatório era negativo, mas Deus fez acontecer na tua vida. Você não acreditou não? Você não creu não? Deus quer te usar, Deus quer usar você. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Eu lembrei dessa canção. Quando tudo diz que não, a
A tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que eu sei que não estou só. Eu sei que e o que dizes sobre mim não pode. Venha em meu favor. Venha e cumpra em mim. Levante as mãos para os céus. Um Deus do impossível. Tua voz o Deus do impossível. Sua voz me encoraja a prosseguir. Querido, o Deus do impossível não desistiu de você. O Deus do impossível não desistiu de você. A voz dele está te fazendo hoje voltar a acreditar. O Deus do impossível não te abandonou. E olha, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível você pode fazer. Se existe alguma coisa impossível na tua vida, hoje Ele está olhando para você falando assim: filho, enxerga, acorda. Eu sou o Deus do impossível. Eu posso fazer acontecer na tua vida. Eu posso fazer acontecer. O mundo diz que não, mas a voz dele está dizendo para nós: eu farei acontecer na tua vida. Eu farei acontecer na tua vida. Não desista, não desanima. Mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Mas não tenho coragem. Vai sem coragem mesmo. Porque se é Ele que está contigo, irmão, não precisa de valentia. A única coisa que você precisa é se lançar nos braços dele. Não, deixa eu primeiro me encher de coragem. Ei, o Espírito de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou. Porque às vezes eu estou tentando me encher de força humana, tentando me capacitar humanamente, quando a única coisa que eu preciso para vencer esse obstáculo é dele. Ele está falando para mim e para você hoje: se aproxima de mim que eu faço acontecer na tua vida. Se aproxima de mim que eu faço um milagre acontecer na tua casa. Gideão traçou a estratégia junto com Deus. Ele invade lá o acampamento dos medianitas de noite, surpreende, derrota aquele exército, saqueia aquele lugar, e Deus entrega a vitória nas mãos dele. Um homem desacreditado, o menor da sua casa, o menor da tribo de Manassés, da casa de seu pai, sem coragem, ele emitiu esse relatório dele mesmo. A pergunta que eu quero te fazer é: qual relatório você está emitindo de você mesmo? Qual relatório você está emitindo de você mesmo? Será que você vai continuar falando que você é um coitadinho, que você é um fraco, que você é um medroso, que você não pode, que não vai dar certo? Até quando você vai continuar emitindo relatórios negativos, quando Deus está te mostrando que você é o oposto de tudo isso? Quando Deus está mostrando para você que você é maior do que tudo isso? Para de ficar falando que você não pode. Para de ficar falando que você não tem coragem, que você é medroso. Para de ficar falando que não tem como você vencer isso. Para um pouquinho só. Enxerga a mão de Deus na tua vida. Feche os olhos mais uma vez. Eu estou acabando já. Eu queria que você pensasse agora
em tudo que Deus já fez na tua vida. Pensa num momento difícil que você conseguiu suportar, que você conseguiu vencer. Se você já enfrentou uma doença e Ele te deu cura, pensa nisso. Se você já quase morreu e Ele te trouxe a vida. Se você passou um momento muito ruim financeiramente, Ele proveu. Pensa numa fase muito ruim que você conseguiu passar. Tua família que quase destruiu, mas Deus foi lá e colocou a mão. Ou tua família que todo mundo já tinha metido o relatório que tinha acabado, estava enterrado, estava fedendo. Já tinha até passado 4 dias, mas Ele chamou para fora e ressuscitou e fez o milagre acontecer. Pensa nisso. Pensa você enfrentando a luta e lembre-se que Ele te tirou de lá. Você chorou, você ficou triste quando aconteceu, mas Ele te tirou de lá. Abre os olhos para mim. É isso que Deus quer que você enxergue hoje nessa luta que você está enfrentando. É isso que Deus quer que você enxergue hoje nessa batalha que você está vivendo. Que assim como um dia Ele te tirou, Ele também vai fazer isso acontecer na tua vida hoje. Assim como um dia Ele conseguiu e foi lá e mostrou para você que era possível, Ele está falando assim: filho, filha, eu vou fazer acontecer novamente. Filho, filha, eu vou fazer acontecer novamente. Eu vou entrar com providência lá nessa causa. Eu vou entrar com providência nessa situação. Eu mesmo vou resolver para você. A tua causa não tinha nem ido para as mãos do juiz ainda. Talvez estava até arquivada. Ele está falando assim: filho, filha, eu estou indo lá, estou buscando a tua causa. Lá naquele arquivo 456. Estou retirando da 5ª pasta. Eu vou colocar na mão do juiz e eu vou entregar a vitória nas tuas mãos. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Fique de pé no seu lugar. Hoje é noite de você se alegrar na presença dEle. Porque você pensou que havia acabado, que havia encerrado. Você pensou que não tinha mais jeito. E olha como Deus é. Ele me trouxe aqui para falar para você assim: filho e filha, eu ainda vou fazer. Feche seus olhos. Esquece um pouquinho do problema agora. Esquece um pouquinho da adversidade, da luta. Esquece um pouquinho da batalha. Porque o que nos afasta, o que nos impede de enxergar a mão de Deus se manifestando, é nós concentrarmos o nosso olhar somente para as tribulações. Quando eu tenho que focar os meus olhos no Mestre. Quando eu tenho que continuar olhando para Ele, para a cruz dele. Tira os seus olhos do problema um pouquinho. Exale gratidão no seu coração. Comece a agradecer a Jesus porque Ele tem sido bom com você. Porque no momento da adversidade a gente esquece da gratidão. No momento da luta a gente esquece de ser grato. A gente esquece quem nos ajudou. A gente esquece das coisas boas que aconteceram. Quem está olhando para a luta, a gente está ferido. Esquece de tudo isso agora. Seja grato a Deus. Se você tiver que pedir perdão para Ele, peça perdão para Ele. Fala: Pai,
Me perdoa porque eu estava esquecendo quem era o Deus que eu havia renunciado o mundo para viver com Ele. Eu estava me esquecendo quem era aquele que morreu na cruz por mim, que levou na cruz todas as dores e as minhas enfermidades. Eu estava me esquecendo que o meu Deus, que o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível, aonde eu não consigo colocar minhas mãos e resolver, o Senhor vem e faz acontecer. Eu estava me esquecendo disso, Deus. A tua palavra é clara, ela diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu que sou teu filho, eu não serei atingido. Os ventos virão, a tempestade virá, mas se a minha casa estiver alicerçada na rocha, ela vai sacudir, ela vai balançar, mas ela não vai se quebrar. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é fiel, e a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai cumprir. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Não apresente os seus problemas, porque Ele já sabe. Ele quer te ouvir somente agradecer. Ore, ore, ore. Se quiser chorar, chore. As suas lágrimas serão colhidas por anjos neste momento e serão entregues a Ele. O Espírito de Deus nos ouve e clama por nós com gemidos inexprimíveis. Agradeça, ore, 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 ore.